pessoal, sejam bem-vindos ao canal Páginas de um Livro. Nós estamos aqui com mais um vídeo. Hoje eu vou fazer para vocês um vlog de leitura, como prometido lá no Instagram. É o seguinte, eu deixei lá no Instagram 2 livros para vocês escolherem qual que vocês queriam como vlog de leitura. E aí a gente tinha O Colecionador, que é esse daqui, e O Hobbit, do Tolkien, né? Esses 2 livros aqui. E a maioria votou no Colecionador. Eu já tinha dito pra vocês, inclusive no vídeo passado, que eu queria muito ler esse livro aqui. Eu vou deixar de ler ele? É óbvio que não. Mas vocês querem resenha, ou vocês querem vlog de leitura desse daqui. Então eu vou começar a ler O Colecionador hoje. E eu vou contando pra vocês a minha experiência, tá bom? Então vamos lá. Eu acho que eu vou aproveitar que eu já tô aqui em cima da cama e eu vou ler por aqui mesmo, tá bom? Então vamos lá. Antes de começar, eu vou ler pra vocês a sinopse, né? Deixa eu pegar o óculos aqui. A irresistível obsessão de um modesto e apagado funcionário municipal, cuja única alegria era colecionar borboletas, sequestrar e aprisionar a bela Miranda, objeto de contemplativo e sôfrego amor platônico. Um romance admirável. Isso é um romance? Ele sequestra a moça, isso é um romance? Principalmente na descrição que faz de 2 personagens antagônicas, impossibilitadas de se unirem num mundo repleto de mitos e deformações sociais. Frederick Clegg e Miranda são protótipos de uma classe social que não consegue perceber nem muito menos viver sua própria verdade. Interessante. Interessante. Vamos saber então como é que vai ser essa história aqui, né? Vamos lá. Bom, pessoal, eu esqueci de dizer pra vocês quando que eu tô começando essa leitura. Hoje é domingo, vai das 3 horas da tarde. E como vocês viram, o cenário mudou. Aqui tá uma parede só nos tijolos, né? Porque eu gosto muito de ler aqui no quintal. Lá dentro tá bem quente, hoje, domingo à tarde, tá bem quente. Apesar de nublado, tá muito quente. E aí eu resolvi vir aqui pra fora. Aí eu venho ler, eu ponho uma toalhinha aqui no chão pra sentar e ler. Deixa eu mostrar pra vocês. Quem foi que veio ver a mamãe ler? Quem foi? Aqui nós temos o Flaquinho e o Bart aqui, né, Bart? Tá comendo a própria pata, amor? O Bart deita aqui do meu lado na toalha. E o Flaquinho vem pra cima porque ele não fica longe do Bart. É isso. Bom, vamos seguir a minha leitura aqui, então.
Você pode soltar meu dedo para eu continuar lendo, por favor? Bom, já li um bocadinho até, né, pessoal? Já foi um bocadinho. Foi pouco? Foi, mas foi um bocadinho. Você tá mordendo meu livro? Não, não pode morder o livro da mãe. Não pode. Vai lá atrás, seu irmão. Vai lá. Olha lá. Seu irmão foi pro seu pai, vai lá. Não, morde meu pé, não. É, assim, de fato, é um livro bem pesado, isso é fato. Então, fica um pouco difícil ler ele de uma só vez, sabe? Eu tô tentando, mas tudo que eu quero é fugir desse livro. Bom, até agora o que eu entendi da história? É um homem, né? Acho que é Frederick o nome dele. Ele é meio estranho, eu acho. É uma pessoa diferente. É uma pessoa diferente. Ele tem pensamentos diferentes, ele tem posicionamentos diferentes, sonhos diferentes. É uma pessoa muito isolada, né? Ele conta a história dele pra gente, né? Pra quem não sabe, quem conta a história é justamente ele, né? Então, ele conta pra gente a história dele. Basicamente, ele é órfão, né? Ele mora com uma tia, porque o pai dele morreu num acidente e a mãe dele foi embora. Simplesmente deixou ele. E aí ele ficou com uma tia e a filha é deficiente dessa tia. Eu não sei se eu pulei essa parte, se meu cérebro simplesmente apagou essa parte, mas assim, o que eu percebi? É uma garota deficiente, mas eu não sei qual que é a deficiência dela, eu não faço ideia de qual que seja a deficiência dela. Bom, ele mora com essa tia, ele coleciona borboletas e tal, né? E ele tem uns posicionamentos meio estranhos, sei lá, por exemplo, ele acha, por exemplo, que a prima dele é deficiente e ele acredita que as pessoas que nascem com uma deficiência devem ser mortas no nascimento pra, tipo, sei lá, não sofrer no mundo. Não entendi muito bem. Ele fala assim que é uma opinião só dele, que as pessoas não entenderiam. É diferente. É diferente. Ela é uma garota estudante de artes, né? A Miranda, o nome dela é Miranda. Ela é uma garota que estuda artes. E ele, quando trabalhava como funcionário público, acaba vendo ela e se apaixona por ela. Se apaixona pelo jeito dela ser e tal. E ele acredita que o que divide mais eles, assim, que impedem eles de se encontrarem de alguma forma, é justamente a classe social, tipo, por ele ser mais pobre, sabe? Por ele ser de uma classe social mais baixa, ele acredita que seria impossível o encontro dos dois, né? Só que aí, no determinado momento, ele joga, né? Ele tem o costume de apostar nos jogos de futebol e ele consegue ganhar uma bolada de dinheiro, tipo, muito. Ele fica muito rico do dia pra noite. E aí ele vai gastar esse dinheiro e tal. Ele pensa, inclusive, até em esquecer a Miranda, em viajar pro exterior para poder procurar as borboletas que ele quer na coleção dele. Mas aí o que acontece? Ele volta a pensar nela. Ele acha que tinha esquecido, mas ele não consegue esquecer ela. Ele volta a pensar nela. Só que assim, gente, é muito maluco porque, tipo, eles nunca disseram nenhum oi um pro outro. E ele tá simplesmente apaixonado pela menina. Eles nunca disseram um oi um pro outro. Tipo, nunca aconteceu. Só que ele se apaixonou por ela, simplesmente se apaixonou por ela e se via casado e sonhava com ela, tipo, como esposos e muito maluco. Só que, tipo assim, ele nunca imaginava um diálogo entre eles, ele sempre imaginava os dois se beijando, os dois se pegando, né? Quando ele tinha alguns pesadelos, era porque ela estava com outro cara. Floquinho, não morde o dedo da mãe não, tá doendo. E acontece que ele acaba comprando uma casa, né? Ele tem dinheiro e ele compra uma casa. Só que assim, a casa não era do jeito que ele queria e tal, ele não ia comprar até o cara mostrar o porão da casa pra ele.
Aí ele quer comprar a casa na hora, né? E tal, e aí ele tem um sonho em que é tipo quase um pesadelo, mas torna um sonho depois. Que tem alguém perseguindo a Miranda e que ele vai defender ela. Mas aí ele... Que foi, amor? Quer carinho? Talvez. E aí, como ele teve um sonho, né, que tinha alguém perseguindo ela, e que ele foi defender ela, né, de quem estava perseguindo. Só que assim, de um segundo pro outro, no sonho dele, ele passa a ser quem está perseguindo ela. E ele acha interessante esse sonho, né? Tanto que ele compra casa e tal. E acontece, tipo, ele começa a preparar todo o porão para poder recebê-la. Então, ele faz uma porta reforçada, ele isola os ruídos. Só que é interessante que ele fala pra gente que, tipo, ele não tinha a intenção, tipo, a certeza de que ele ia sequestrar ela em algum momento. Então, ele imagina toda a situação, ele organiza toda a casa dele, mas ele ainda se enganava, sabe? Dizendo que não, ele não seria capaz de fazer isso. Até que um dia começa a surgir a oportunidade, que, tipo, não é uma oportunidade, ele fica seguindo ela por um bom tempo, né? Na escola, tipo, quando ela tá na faculdade, quer dizer, ele segue ela na faculdade, e aí ele percebe onde ela vai, com quem que ela sai. E no determinado dia surge a oportunidade, né? Ela... É um dia chuvoso e tal, ela desce na estação de metrô. Só que ao invés de ela ir pra escola, né, de ir pra faculdade, ela vai pra um cinema, porque tá chovendo muito, o cinema é mais próximo. E aí, quando ela sai do cinema, já está bem escuro, parou de chover, mas está bem escuro. E ela passa por um espaço muito, muito escuro, e aí que ele leva ela pra casa. E tal, ok, ela foi sequestrada, ela tá na casa dele. É claro que em algumas oportunidades ela tenta fugir, mas ele tá precavido, ele está preparado, ele não deixa ela fugir e tal. Eu não sei quando vai ser o ápice de toda essa história, porque pra mim o ápice seria quando ela tentasse fugir, né? Eu imaginava que seria isso. Mas ela já tentou fugir e parece que ela vai tentar fugir de novo, e eu só tô no começo do livro. Então, o que mais pode acontecer nessa história, pelo amor de Jesus Cristo? O que mais pode acontecer aqui? Eu não sei. Bom, pessoal, eu acho que a leitura vai ficando por hoje, porque eu tô um pouco saturada. É uma leitura bem pesada. Eu não tenho um estômago muito forte para essas coisas. Eu acredito que amanhã eu sigo a leitura. Se quando eu chegar, eu vou dar um passeio. Quando eu chegar, eu estiver com disposição para ler, para voltar para essa leitura, aí eu gravo para vocês, tá bom? Um beijo e até já. Bom dia, pessoal. Hoje é terça-feira. Como vocês perceberam, não li nada na segunda-feira, porque eu não dormi muito bem de madrugada e acabou que eu não consegui levantar às 6 para poder ler. Como vocês sabem, eu trabalho na parte da tarde e da noite e, portanto, eu preciso acordar mais cedo para poder ler, né, gente? É bem assim. Então, hoje eu acabei acordando um pouquinho mais tarde, agora eu acredito que seja umas 7h50, 8 horas. E eu vou começar a ler agora. Vou ler até umas 9, 10 horas, tá bom? E depois eu venho aqui comentar pra vocês o que foi que eu achei do que eu li até hoje, né? Do que eu li até esse momento, tá bom? Então, vamos ler mais um pouquinho.
leitura de hoje foi finalizada. O que dizer desse livro? Eu realmente não sei mais como opinar. Porque assim, a impressão que eu tenho é que continua sempre a mesma coisa. A Miranda continua sendo a presa ali e ele continua sendo quem prendeu ela. É basicamente isso. Então, tipo, por mais que ele tente romantizar a situação, ela já tentou fugir até agora umas 3 vezes. Então você fica... E eu não tô nem na metade do livro. Tem uma moto passando. Tem um momento específico que eu imaginei que fosse o ápice da história, mas provavelmente não é. Eu não sei o que pode acontecer pior do que isso. Que ela tenta fugir, mas obviamente não consegue. E ela deixa um rasgo com uma machadinha de cortar lenha, sabe? Na testa dele, gigante. E eu não sei muito bem, assim, eu não consegui entender ainda qual é a lógica na mente dele pra manter a menina presa na casa. Porque, graças a Deus, né, ele não fez nada com ela. Isso é um fato, ele não fez nada com ela. Mas até quando ele não vai fazer nada com ela? Né? Até quando? Que, sabe? Até quando ele está mantendo ela presa por amor, né? Como se fosse um crime passional. Não faz sentido. Não sei até quando que ele vai manter essa idealização, né? Ele fica comparando a Miranda com mulheres que ele já teve contato e que... É como se ele conhecesse mulheres, mas ele nunca teve contato com mulheres, à exceção de uma prostituta, e que, segundo ele, não foi bom. Então você fica... O que esse cara tá querendo? Eu não sei. Ele faz todo o impossível pra ela não fugir. Isso é um fato. Você quer parar de morder meu dedo, por favor? Obrigada. Meu dedo. Não adianta você chorar, é meu dedo. O que eu tava falando? Eu realmente não sei o que passa na cabeça desse cara. Por mais que seja ele contando a história, eu acho que é o que fica mais absurdo ainda. É a história sendo contada pelo ponto de vista do vilão. Bom, eu acho que ele é o vilão, né? Não sei se tem como ele não ser o vilão dessa história. Gente, desculpa, eu tô um pouco revoltada com a situação aqui. Tô um pouco revoltada. O John Fowles foi... Cara, o que deu na cabeça dele pra escrever um negócio desse? Gente, se alguém gosta desse livro, se alguém achou interessante, por favor, comenta aqui embaixo, porque eu tô achando um absurdo essa história. Um absurdo. Não estou odiando a história, não posso dizer que eu estou odiando a história. Eu tô curiosa. É uma história que me prende porque eu estou curiosa. Eu quero saber o que vai acontecer no final dessa história. E aí a gente quase lê a última página? Sim, a gente quase lê a última página. Mas eu estou firme, lendo detalhes por detalhes, tentando não ficar entediada pra saber o final logo, tá bom? Porque assim, a cada hora ela tenta fugir, você torce muito pra dar certo. E o absurdo é em que em alguns momentos você torce muito pra ela não conseguir isso. Eu falo, cara, eu sou meio estranha, né? Como é que eu tô torcendo pelo vilão? Mas eu acho que o fato de ele escrever o livro, tipo assim, ser o cara contando, você acaba torcendo por ele, né? Eu não sei por que a gente fica torcendo por um cara maluco que aprisionou uma menina, né? Eu não sei por que a gente fica, né? Não sei o que acontece. Não sei. Eu só me sinto meio vilã fazendo isso também. Bom, pessoal, por hoje é só de leitura. Amanhã eu leio um pouco mais. Vocês estão vendo que eu tô até coberta aqui, que tá meio friozinho. Então ler na cama no friozinho é tão gostoso. Tá um sol muito bom, mas tá frio, tá gelado, né? Bom, é isso. Vou ficando por aqui e amanhã tem mais. Eu às vezes esqueço de olhar pra câmera e tô olhando pra mim no retorno. Mas amanhã tem mais e aí eu conto um pouquinho mais pra vocês, tá bom? Eu parei de ler umas 9h30 por aí. Bom, então, até amanhã. Bom dia, pessoal. Hoje é quarta-feira e vamos voltar à leitura desse livrinho aqui, né? Eu ia falar disso daqui. Eu acho que não tô amando tanto esse livro assim. Mas vamos lá, então.
Agora são mais ou menos umas 10 horas da manhã. Não, umas 9 horas da manhã. E eu vou ler uma horinha só agora na parte da manhã, porque na parte da tarde eu vou ler mais um pouquinho também. Vou aproveitar que hoje eu tenho apenas uma aula, né? Na parte da tarde, vou ler um pouquinho na parte da tarde também. Sim, hoje é quarta-feira, né? Mas hoje eu não tenho a TPC, tá bom? Bom, é isso, eu vou ler agora então. Sim, por isso que eu tô lendo na parte da manhã, porque eu não tenho a TPC, porque se eu tivesse, não teria como, né? Não haveria condições. Bom, é isso, pessoal. Vamos lá então. Que efeito interessante, né? Tô alaranjada. A luz do sol batendo e eu tô alaranjada. Bom, até agora ela continua presa, né? Na primeira parte, né? Eu acabei de terminar a primeira parte. E parece que finalmente vai acontecer alguma coisa. Parece, né? Só que aí antes de acontecer alguma coisa, foi pra parte 2. E a parte 2 são as falas da própria Miranda. Que é basicamente, ela tem um caderno ali, ela tem canetas ali, e ela resolveu escrever como que tá sendo a experiência de estar raptada, né? De estar na casa de um completo desconhecido, né? E tal. É basicamente isso. Então, basicamente a história voltou desde o início, só que agora com o ponto de vista da Miranda. É interessante, eu acho que é uma jogada bem interessante fazer isso, colocar o ponto de vista da refém. Eu imaginei que o livro todo seria composto apenas pela parte dele, ele contando a história, né? E eu fico feliz que tem a parte da refém também, isso é muito importante, né? Isso, acho que é o mais importante de toda a história, é o posicionamento dela, como ela se sente nessa situação. E é bem complicado, é uma situação bem complicada. não sei de que outra forma eu posso descrever isso. Então eu estou no começo da parte 2, né? Bem no comecinho. Acho que li metade do livro já. Se a gente for ver assim, tem metade do livro já lida. E aí mais tarde eu vou ler mais um pouco e comento mais com vocês. Tá bom? Até já! Bom, pessoal, agora são umas 3 horas da tarde e eu vou voltar a ler agora. Tô aqui no quintal, como vocês podem ver, a paredinha de tijolos. E vamos lá, então.
Bom, pessoal, eu parei um pouquinho por hoje. Acho que é umas 5 horas da tarde agora. E aí eu resolvi parar um pouquinho. Porque daqui a pouco eu tenho que tomar banho pra ir pra escola trabalhar. Bom, disse pra vocês que eu estava na segunda parte, que a segunda parte era narrada pela Miranda, né? Se tornou um pouco repetitiva, porque você basicamente já sabe da situação que ela tá ali, né? Você já sabe tudo que aconteceu até ali. Claro que pela visão do Frederick, mas você sabe, né? E aí ela conta basicamente algumas coisas de novo. E o interessante é que ela faz uma volta no passado dela, né? Então ela aproveita para escrever, né? Ela aproveita o tempo de sobra que ela tem ali fazendo nada naquele quarto, né? Pra poder escrever sobre o passado dela. Então a gente começa a conhecer muito mais de quem que a Miranda é, dos posicionamentos dela, do que ela pensa a respeito da vida. E aí a gente começa a conhecer alguns personagens que fizeram parte da vida dela antes dela entrar naquele quarto, antes dela estar presa naquele quarto. E é basicamente isso. Então, tipo, não tem como eu contar muita coisa pra vocês, senão acaba tornando spoiler. Eu tô quase no fim do livro, como vocês podem ver, falta bem pouquinho pra acabar. E eu volto pra esse livro amanhã, porque hoje já deu. Bom, fora isso, não tem muito o que dizer, não. Realmente não aconteceu nada de novo até agora. Nada que me surpreendesse, sempre continua muito, muito linear. Se acontecer alguma coisa interessante, vocês podem ter certeza que eu vou falar pra vocês, tá bom? Bom, é isso, até amanhã. Bom, pessoal, olá, tudo bom com vocês? Hoje é quinta-feira, é feriado. E de que outra forma eu posso aproveitar o feriado a não ser lendo? Sim, mas eu fiz outras coisas. Pois é, eu fui no mercado, eu cheguei agora há pouco. E eu acordei bem tarde, porque uma das melhores coisas do feriado é a gente poder acordar um pouco mais tarde, né? Bom, e é isso. Vou começar a voltar a ler agora. Desculpem os barulhos do fundo, é que meu marido tá conversando com a mãe dele pelo celular e eles se empolgam bastante. Então vamos lá, vou voltar a ler O Colecionador. Eu acho que eu terminei ele hoje, eu acredito que sim. E aí eu conto pra vocês o que foi que eu achei, tá bom? Bom, até já então. Bom, agora tá bem escuro porque é umas 6 horas já, mas bom, eu vou parar por hoje porque eu já entrei na terceira parte desse livro, né? Parece, eu achei que era só em 2 partes, né? Que era a parte do Frederick e depois a parte da Miranda. Imaginei que fosse só isso. Mas temos uma terceira parte. Porque a segunda parte é basicamente a Miranda contando pra gente o que ela tá passando. Mas ela começa a passar mal e parece que ela não consegue terminar o diário, né? Então a gente não consegue saber mais nada. E eu estou na terceira parte agora e eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer. Sinceramente, não sei. Eu só quero saber o que acontece no final. Mas eu não estou preparada psicologicamente ainda para um final trágico. Eu não estou preparada. Então eu vou deixar pra ler amanhã, pra finalizar amanhã. Falta muito pouco, ó. Basicamente parece que eu terminei. Falta algumas páginas só, mas eu não quero ver o final. Eu simplesmente não quero ver o final. Então,
Amanhã eu volto com vocês, então, pra gente terminar de falar sobre esse livro. E aí eu faço um comentário geral, tá bom? Um beijo e até amanhã. Bom, pessoal, finalmente vamos terminar de ler esse livrinho aqui, né? Finalmente. Acho que eu tô há quase uma semana nesse livro aqui. Porque também eu não tinha muito tempo de ler, né? Vamos ser sinceros que falta-me tempo pra ler do tanto que eu queria. Bom, eu vou terminar de ler esse livrinho aqui. Estou ansiosa, muito curiosa pra saber o final dele. Eu quase peguei ele pra terminar de ler ontem à noite, mas aí eu acabei vendo num dos Reels do Instagram que esse livro aqui tem um fim inesperado. Eu falei, não, eu preciso gravar a minha reação. Então eu segurei e consegui não ler ele ontem e vou terminar de ler ele hoje pra vocês. Bom, então vamos lá, né? Eu não vou comentar o final com vocês, porque de fato foi uma coisa bem pesada. E porque vai que alguém quer ler esse livro, né? E eu não quero deixar spoilers aqui. Mas realmente, o que me deixou mais indignada com toda essa história é o fato de pensar que existem pessoas que realmente pensam assim, sabe? Existem pessoas que pensam como Frederick. Existem Fredericks na vida real. E... sério, John Fowles escreveu tão bem esse livro, tão bem. Ele foi tão minucioso em tudo que ele escreveu que... não sei... ele é muito perfeito. O John Fowles, ele é perfeito demais. Ele escreve muito, muito bem. E tem uma forma de conseguir te envolver que é incrível. Porque para conseguir escrever o ponto de vista de um sequestrador, de um quase maníaco, né? Um cara que é doente. Conseguir transcrever tudo o que ele pensa, a forma que ele pensa. Tipo, o fato dele achar que ele é uma pessoa legal. O fato de ele acreditar que ele não tá errado no que ele faz. Ele não se culpa, em nenhum momento ele se culpa. Quando ele comete alguma coisa que não deveria fazer, ele culpa as outras pessoas. Tudo, a culpa nunca é dele, nunca. Ele nunca se culpa. Então, é muito maluca a forma com que ele vê o mundo, com que ele age, sabe? É tão absurdo que você fica... como é que ele consegue? Como é que o John conseguiu fazer isso, sabe? Como é que ele conseguiu trazer isso pra literatura? É tão incrível a forma com que ele traz isso pra literatura. E ao mesmo tempo escrever como se fosse a própria vítima falando, sabe?
Realmente o autor é incrível, mas a história, eu achei a história bem pesada. Pra quem gosta desse tipo de história, gente, beleza, vai. Leia esse livro, sinceramente recomendo. Pra quem gosta, lê, é muito bom. Mas não é o gênero que eu gosto, não é o tipo de coisa que eu gosto de ler, porque, gente, assim, a vida real já é uma coisa bem pesada, né? Existem, sei lá, se você quiser saber esse tipo de história aqui, é só você ligar a televisão e assistir o jornal. E realmente é por isso que eu acho incrível o John trazer isso pra literatura. Isso é incrível, realmente dá um tempo pra gente refletir muito, um tema pra se refletir muito sobre, né? Mas eu corro pra literatura, eu fujo pra literatura, eu leio realmente pra tentar fugir da vida real, realmente pra tentar não estar nesse mundo de coisas ruins, né? Tentar viver coisas que esse mundo talvez seria impossível. Acho que é por isso que eu gosto tanto de fantasia. Então, ler sobre um tema tão pesado como esse não é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto de ler por prazer, sabe? Eu sei que alguns professores meus de literatura da faculdade me esganariam nessa hora. Não fariam isso. Mas eles ficariam, como assim, Amanda? Mas a literatura pra mim é uma fonte de prazer, de estar bem, de aprender coisas novas, de aprender lições, mas isso daqui não me trouxe lição nenhuma. Isso daqui não me trouxe, não me somou. Posso dizer que essa história aqui não me somou, não me trouxe felicidade. Talvez um pouco de reflexão, mas não foi uma reflexão boa, sabe? Eu sei que existem pessoas ruins, eu sei, e que nem sabem que são ruins, sabe? Que acreditam que são pessoas legais, que são pessoas boas, mas eu não leio pra isso. Não é isso que eu busco quando eu leio. Eu busco conhecimento, tanto que nem sempre eu busco livros de literatura, de histórias. Mas eu gosto de livros que me tragam conhecimento, que me atribuam conhecimento. Então, sei lá, livros sobre assuntos específicos, gosto também de ler sobre isso, sabe? De aprender coisas novas. Mas a literatura, pra mim, precisa ser prazerosa. E não é porque é uma forma de entretenimento. Porque, sim, a literatura é uma forma de entretenimento, né? Sim. Mas, esse livro aqui, eu não gostei. Não gostei. Não recomendo para quem gosta de ler por prazer, mas se você quiser ler por reflexão, por curiosidade até, né, sei lá, quer saber do que se trata, entender a mente, talvez, de uma pessoa que faz coisas ruins, leia o livro. É bom até, é bom. Mas pro meu tipo de gosto, pro tipo de sensações que eu gosto de sentir, esse livro não me atribuiu muito. Bom, é isso que eu tenho pra falar sobre esse livro. Eu já dei uma resumida nele no começo desse vídeo, né? No começo do vlog. Eu dei um resumo sobre o que acontece, né? A cada vez que eu sentava pra ler, eu falava um pouquinho dele. Depois que eu terminava de ler, eu sempre falava um pouquinho dele. Então não há muito o que acrescentar. Não tenho muito o que acrescentar sobre o que eu falei até agora. Apenas que esse livro é dividido em 4 partes. E a parte que mais surpreende, obviamente, é a 4ª parte. Porque é o fim do livro também, né? E, de fato, esse livro tem um final surpreendente. Tipo, você fica... Não, cara! Você fica... Não! Ok. Eu me recuso a chorar por causa desse livro. Eu me recuso. Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu sei que talvez esse vlog não termine de uma forma muito legal, mas eu vou ficando por aqui então. Eu deixo um beijo pra vocês. Eu recomendo pra quem gosta de histórias assim, mas pra quem não gosta, não leia. Não leia, não leia. Bom,
eu vou ficando por aqui então. Um beijo gigantesco pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.